Vozes do Abismo. Você já ouviu falar da floresta de Aokigahara? Um lugar tão denso e silencioso que muitos evitam até mesmo falar seu nome. Conhecida como a Floresta dos Suicídios, ela guarda segredos sombrios, mistérios que inspiraram o filme Pânico na Floresta. Mas o que realmente acontece por trás das câmeras? Prepare-se para descobrir a história real, assustadora e fascinante, que poucos conhecem, e que pode mudar para sempre a forma como você vê esse lugar. Localizada aos pés do majestoso Monte Fuji, no Japão, a floresta de Aokigahara carrega uma reputação que a torna um dos lugares mais sombrios e enigmáticos do mundo. Conhecida também como Floresta dos Suicídios, esse trecho denso de árvores e caminhos labirínticos é cenário de inúmeras tragédias humanas e mistérios inexplicáveis. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo na história real por trás do filme Pânico na Floresta e entender o que torna esse lugar tão aterrorizante. Aokigahara, famosa por sua densidade e silêncio incomuns. As árvores formam uma espécie de teto natural tão fechado que quase bloqueia a luz do sol, criando um ambiente quase subterrâneo. É tão densa que os instrumentos eletrônicos, como GPS e bússolas, frequentemente falham, deixando aqueles que se aventuram por ali completamente desorientados. Para quem não conhece o local, a floresta pode parecer um lugar comum, mas para os japoneses e para muitos visitantes, Aokigahara é sinônimo de um local onde a morte ronda em silêncio. O nome Aokigahara significa, literalmente, Floresta dos Ciprestes Azuis. Contudo, essa beleza natural contrasta fortemente com sua reputação macabra. Desde o século XX, a floresta se tornou um local onde centenas de pessoas buscam acabar com suas vidas, fazendo dela um símbolo sombrio do suicídio no Japão. Estima-se que aproximadamente 100 pessoas cometam suicídio ali a cada ano, embora números oficiais sejam difíceis de confirmar, pois muitos corpos são encontrados muito tempo depois. Além da densidade física, Aokigahara também possui um silêncio absoluto que perturba. É um silêncio pesado, quase palpável, interrompido apenas pelo ocasional som do vento ou dos pássaros. Esse silêncio profundo é responsável por uma sensação inquietante, quase sobrenatural. Segundo relatos de visitantes e guias, é comum sentir um peso no ar, como se a floresta estivesse observando quem entra. A cultura japonesa tem uma relação complexa com a morte e o sobrenatural, e a floresta se insere nesse contexto. Lendas locais falam de Irei, espíritos inquietos e vingativos que não encontraram descanso. Muitos acreditam que as almas das pessoas que morreram ali permanecem presas, vagando entre as árvores, aumentando o medo e a aura de mistério em torno do local. O governo japonês e grupos locais têm tentado diminuir o número de suicídios, instalando placas de aviso e mensagens de incentivo à vida em vários pontos da floresta. Placas com frases como "sua vida é valiosa" e "pense em sua família" estão espalhadas ao longo dos caminhos, uma tentativa de alcançar aqueles que ali chegam com a intenção de se matar. Apesar desses esforços, o número de tragédias continua preocupante. Agora que entendemos o cenário real e a carga emocional que envolve Aokigahara, vamos falar do filme que popularizou essa história para o público mundial. Pânico na Floresta acusa esse pano de fundo como palco para uma narrativa de suspense e terror psicológico, explorando não só os perigos físicos da floresta, mas também os tormentos internos da mente humana. Após entendermos o cenário real da floresta de Aokigahara, é hora de mergulhar no enredo do filme Pânico na Floresta, The Forest, 2016. Dirigido por Jason Zada, o mundo acompanha Sarah Price, uma jovem americana que viaja até o Japão em busca de sua irmã gêmea, Jace, que desapareceu misteriosamente na floresta. A narrativa se desenrola num ritmo tenso, onde o medo do desconhecido e os segredos obscuros da floresta se entrelaçam com os conflitos internos da protagonista. O filme utiliza o ambiente claustrofóbico da floresta como personagem central, reforçando a sensação de isolamento e vulnerabilidade que qualquer pessoa enfrentaria ao entrar num local tão denso e perigoso. Sarah enfrenta tanto perigos físicos, como a dificuldade em se orientar e encontrar comida e abrigo, quanto ameaças sobrenaturais, na forma de aparições e manifestações perturbadoras. Essas visões a levam a questionar sua sanidade, enquanto a floresta parece responder às suas emoções, refletindo seus medos mais profundos.
O filme explora a dualidade da floresta, um lugar de beleza natural, mas também de morte e escuridão psicológica. Ao longo da trama, há uma tensão constante entre o que é real e o que é fruto da mente de Sarah, uma característica marcante do terror psicológico. Além disso, Pânico na Floresta retrata a pressão cultural japonesa em relação ao suicídio e à família, com elementos sutis que revelam as dificuldades de comunicação entre Sarah, uma estrangeira, e as pessoas que encontra no Japão. Isso acrescenta uma camada extra de tensão e mistério, pois ela está fora de seu ambiente familiar, enfrentando barreiras linguísticas e culturais. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele foi importante para trazer atenção global à floresta de Aokigahara, despertando curiosidade e medo sobre o lugar. Muitos espectadores ficaram intrigados com a floresta e as histórias reais que a inspiraram, buscando entender melhor o que há por trás do terror mostrado nas telas. No entanto, é importante lembrar que o filme mistura fatos com ficção para fins dramáticos. Muitas das aparições e fenômenos sobrenaturais são criações do roteiro, inspiradas nas lendas locais, mas ampliadas para impactar o público. A realidade da floresta, embora já perturbadora, é ainda mais complexa e humana, marcada pela dor e pelos desafios sociais. A floresta de Aokigahara é um lugar onde a linha entre realidade e sobrenatural se torna tênue para muitos que se aventuram por seus caminhos. Além de sua fama como Floresta dos Suicídios, o local é envolto por diversas lendas urbanas e relatos assustadores que alimentam o mistério e o medo. Uma das histórias mais conhecidas envolve a presença de Ei, espíritos japoneses de pessoas que morreram de forma trágica ou prematura e que, segundo a crença local, ficam presas entre os mundos. Esses fantasmas são descritos como figuras vestidas de branco, com cabelos lombos e desgrenhados, vagando pela floresta em busca de paz, mas que também podem assustar ou até atacar os vivos. Vários relatos de visitantes e equipes de resgate mencionam sensações estranhas, como vozes sussurrantes, sons de passos sem fonte aparente, e aparições fugazes de sombras entre as árvores. Algumas pessoas afirmam ter experimentado um sentimento de opressão, como se a floresta tentasse mantê-las presas para sempre. Além disso, há histórias de pessoas que entraram na floresta para buscar ajuda ou companhia, apenas para desaparecerem sem deixar vestígios. Equipes de busca frequentemente enfrentam dificuldades para localizar corpos, pois o terreno é traiçoeiro, com cavernas, falésias e uma vegetação tão densa que torna os resgates demorados e perigosos. Outra faceta que contribui para o misticismo é a ausência quase total de animais selvagens da floresta, resultado do silêncio absoluto que domina o local. Esse silêncio, incomum para uma floresta, amplifica a sensação de solidão e vulnerabilidade. Do ponto de vista cultural, o Japão possui uma tradição rica em histórias de fantasmas e espíritos, que influenciam profundamente a forma como a morte e o pós-vida são vistos. As crenças budistas e shintoístas, misturadas com o folclore popular, alimentam a ideia de que espíritos perturbados podem causar danos aos vivos, especialmente em locais como Aokigahara. No século XIX, antes da floresta se tornar um local conhecido pelos suicídios, ela já era associada a práticas de ubazuchi, uma suposta tradição na qual pessoas idosas ou doentes eram deixadas da floresta para morrer, como um ato de sacrifício para aliviar o fardo das famílias durante tempos difíceis. Embora historiadores debatam a veracidade dessa prática, essa narrativa reforça a imagem da floresta como um lugar de abandono e morte. Por fim, é importante mencionar os esforços contemporâneos para enfrentar o problema dos suicídios da floresta, incluindo a presença de voluntários e autoridades que patrulham o local, tentando persuadir aqueles que chegam até lá a desistirem da ideia. Apesar disso, a floresta continua sendo um símbolo sombrio da luta contra a saúde mental no Japão. Desde seu lançamento, Pânico na Floresta despertou um interesse mundial pela floresta de Aokigahara, levando muitas pessoas a conhecerem, mesmo que virtualmente, um dos lugares mais misteriosos e assustadores do planeta. O filme trouxe à tona não só o horror fictício, mas também uma reflexão sobre temas sérios como o suicídio, a saúde mental e o impacto cultural da morte na sociedade japonesa. Apesar da popularidade, o filme recebeu críticas diversas. Muitos destacaram que, embora a atmosfera do local fosse bem capturada, o roteiro se apoiava demais em clichês do gênero terror, e a exploração do contexto cultural foi superficial em alguns momentos.
A mistura de fatos reais com elementos sobrenaturais pode causar confusão para quem busca compreender a verdadeira natureza da floresta. Por outro lado, Pânico na Floresta foi responsável por aumentar a conscientização sobre a floresta e os problemas de saúde mental relacionados aos suicídios do Japão. Isso gerou debates importantes sobre a necessidade de apoio psicológico, políticas públicas e maior empatia para com pessoas em sofrimento emocional. Além disso, o filme estimulou o turismo, para o bem e para o mal. Enquanto alguns buscam conhecer o local por curiosidade histórica e cultural, outros podem ser atraídos pelo misticismo e sensacionalismo, o que levanta questões éticas sobre o respeito às vítimas e ao significado profundo da floresta. A história real da floresta de Okigahara é, acima de tudo, um convite à reflexão sobre o valor da vida, o sofrimento invisível que muitas pessoas enfrentam, e a importância do diálogo aberto sobre saúde mental. É uma lembrança de que, por trás do medo e do mistério, existem pessoas com histórias e dores reais. Para o público do nosso canal, que gosta de mergulhar em histórias de terror com bases reais, Pânico na Floresta é um exemplo perfeito de como o cinema pode explorar o medo humano enquanto sensibiliza sobre questões profundas. Se você gostou deste mergulho na história por trás do filme, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que desvendam os mistérios do terror real e ficcional. E deixe nos comentários qual história ou filme você gostaria que explorássemos na próxima vez. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.